TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, uma vez mais, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E como bem falou nossa companheira Rosarinho, estamos iniciando mais um ano e com oportunidade de aprendizado, de estudo. E a nossa proposta da noite é falarmos sobre a humildade, a primeira virtude. E nós, então, vamos começar por dizer que a humildade ela é tão difícil de se alcançar e essencial, né, para que nós possamos alcançar algum avanço na vida terrena. Então, é uma virtude que nós temos que conquistar pouco a pouco, trabalhando na nossa caminhada. Mas, antes de nós adentrarmos ao tema, não é? Nós fomos buscar André Luiz e começamos então com a palavra dele falando sobre essa virtude. Encontramos na agenda cristã, onde que ele nos diz que virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. E, na sequência, então, da nossa pesquisa, nós fomos ao Livro dos Espíritos. E lá, Kardec perguntou à espiritualidade superior, a pergunta 275, que diz assim: o poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra dão-lhe uma supremacia no mundo dos espíritos? E a espiritualidade respondeu a Kardec: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. E continua então Kardec, na linha A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E a espiritualidade lhe diz: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme o seu mérito? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, enquanto o seu servidor poderá pertencer à primeira. Compreendes isso? E continua. Não disse Jesus: quem se humilhar será elevado, e quem se elevar será rebaixado. Então, após esses esclarecimentos, né, que a espiritualidade maior ditou a Kardec, nós então vamos passar para o capítulo do Evangelho, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. E por que o tema dessa noite está justamente neste capítulo, nas instruções dos Espíritos, que fala sobre a humildade. Então, nós vamos fazer uma reflexão por partes e vamos resumindo alguns pontos, né, para que a gente possa desenvolver bem a ideia. E então, começamos com uma pergunta: o que significa ser pobre de espírito? E encontramos a resposta no Evangelho, neste capítulo, que diz assim: a incredulidade se diverte com este ensinamento moral, assim como com muitas outras coisas que não compreende. E na sequência diz assim: Jesus não entende como pobres de espíritos os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Então, aqui nós encontramos este esclarecimento de Jesus, que é tão importante para nós, para que nós possamos conquistar, então, a humildade. E nós acrescentamos que é por falta dessa virtude que nós somos, então, habitantes de um planeta de provas e expiações.
essa virtude, entre outras virtudes que também temos que conquistar. E no segmento da nossa reflexão, então, nós vamos ver os esclarecimentos que o espírito Lacordaire, em Constantine, ditou para Kardec em 1863. E Lacordaire começa a dizer assim: e ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Mais à frente, nós vamos entrar então no ponto que fala sobre o orgulho e a humildade, que está nas instruções dos Espíritos no Evangelho. E Lacordaire fala para nós assim: a humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. E acrescenta: no entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? É uma pergunta que ele coloca para nós. E esta pergunta, ele vai nos responder assim: não. Sem humildade, nós não conseguimos ser caridosos com o nosso próximo, os nossos irmãos. E por quê? O homem materialista, cheio de orgulho, jamais considera os outros homens como irmãos e prestar-lhes uma ajuda jamais. E continua o Espírito: visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Então, nós temos que praticar a caridade com humildade. É tão importante isso, porque muitas vezes nós achamos que ir ao supermercado, comprar uma cesta básica e fazer a entrega já é o suficiente. Mas vejamos onde está a nossa humildade. E começa por aí. Entramos no mercado. Aí encontramos alguém no caixa que não está bem disposto. Ou alguém que está na fila e que não está bem disposto. E nós, na nossa falta de vigilância, nós já começamos a sentir uma pequenina irritação. E esquecemos que nós estamos indo lá para praticar a caridade para alguém que vai receber aquela cesta básica. E nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos, colocamos a nossa vibração. Então nós temos que ter em atenção a nossa vigilância, porque naquele momento que nós estamos preparando aquela cesta básica, nós estamos colocando a nossa vibração. E se nós não tivermos a humildade de aceitar aquelas pessoas que estão à nossa volta e que muitas delas estão em desequilíbrio, como é que nós, em que condições, aqueles produtos, aquela cesta básica, a nível vibracional, chega para aquele que vai receber? Acho que nenhum de nós pensou sobre isso, não é? Então, são esses pequeninos pormenores que nós, que buscamos a doutrina dos espíritos, nós começamos a aprender. E nós aprendemos isso quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho nas entrelinhas. E este espírito que ditou a Kardec, ele diz assim ainda: sem humildade vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. E nós sabemos que ninguém engana a Deus, nem a Jesus e nem a espiritualidade superior. E nós vamos encontrar um exemplo no livro No Nosso Lar, e é bem interessante isso, porque André Luiz, relata a senhora que pede ajuda
às portas da colônia Nosso Lar como sendo uma vítima. E ela está pedindo ajuda, ela quer entrar na colônia. E André Luiz, claro que estava, como a gente verifica nos seus livros, ele está sempre acompanhado com um mentor. E essa senhora tinha uma falsa aparência de humildade. E o que aconteceu com essa senhora? Por que ela não foi atendida, não atenderam ao seu pedido? Por que não deixaram ela entrar no nosso lar? Porque essa senhora tinha cometido vários abortos e ela não estava arrependida dos crimes cometidos. Então, na sequência dessa mensagem, o que Lacordaire vai nos ensinar? Ele vai dizer assim: o terrível adversário da humildade é o orgulho. Então, aquela senhora não tinha esse sentimento de arrependimento. Por quê? Porque o seu orgulho ainda falava mais alto. Então, ela não se sentia nem um pouco arrependida de tudo aquilo que ela fez. E isso o que é? Quando nós não conseguimos nos arrepender de algo errado que nós fizemos, é porque o nosso orgulho está à frente. Né? Ele é que está comandando aí nos nossos sentimentos. Na continuação, ele vai nos falar assim, faz uma pergunta. Por que o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres? E então, ele nos responde. É porque as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre. E nós vamos aqui recordar mais uma vez André Luiz. Nós sabemos que o espírito André Luiz, ele deu esse pseudônimo quando ele ditou o livro para Francisco Cândido Xavier, e que, nada mais, nada menos, ele foi Carlos Chagas, enquanto encarnado, médico, nasceu no Rio de Janeiro, teve uma boa vida, não é? E aí o que acontece? Ele conquistou o seu título, né? Ele dava as consultas, mas ele não conquistou os valores espirituais, ele não conquistou a humildade. E para além de outras coisas que ele também fez. E o que aconteceu? Aconteceu que ao desencarnar, ele vai para o umbral. E lá, o que acontece com ele? Ele fica durante 8 anos nesta zona, sofrendo. Ele levou 8 anos num lugar duro, difícil, para depois se arrepender e pedir ajuda. Só depois de sofrer tanto é que ele caiu em si, é que ele se arrependeu e ele então eleva o seu pensamento ao Criador e aí então a ajuda vem. Olha que interessante, André Luiz, ele estava recebendo a ajuda da sua mãe, que já estava em outro plano, através das orações. Ela sempre o acompanhou. Mas o livre-arbítrio é da lei de Deus, e essa lei é respeitada. E enquanto ele não sofreu o bastante para se arrepender e para reconhecer, abaixar o seu orgulho e reconhecer que havia uma força maior e pedir ajuda, ali ele esteve. Então, o título que ele recebeu e as riquezas que ele conquistou aqui na Terra não valeram de nada. Então, obviamente que, se assim não fosse, Deus não seria um Pai justo e misericordioso. E o Espírito, Lacordaire, afirma essa justiça paternal com as seguintes perguntas que ele vai começar a colocar nessa mensagem. E aí ele diz assim: Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos? O envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Orgulhosos, diz ele, antes de seres nobres,
e poderosos, o que fostes? Né? Nós não lembramos. E aí ele vai nos dizer assim: talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Portanto, curvai as vossas frontes altivas, que Deus pode abaixar no momento exato em que as elevais mais alto. E é verdade, porque quando Deus, como Pai misericordioso e justo, ele entende qual é a lição que ele tem que aplicar ao seu filho, que somos todos nós, e ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós, como Jesus, que é o médico das nossas almas, e o nosso mestre e irmão maior, eles vão aplicar este remédio. Então, nós que estamos a buscar o entendimento que a doutrina dos Espíritos nos traz, nós precisamos urgentemente curvar as nossas almas, rebaixar por completo o nosso orgulho, para nós podermos compreender este Pai amoroso e este Mestre divino, que é o nosso irmão maior Jesus. Porque ele mesmo rebaixou o seu espírito, não é no sentido de rebaixar a sua evolução espiritual. Não, ele foi diminuindo a intensidade das suas vibrações tão grandes e levou mais de 4.000 anos para que isso acontecesse, para ele poder vestir a vestimenta física e em pessoa estar no meio de nós a nos ensinar. Então essa é a maior prova, o maior exemplo que nós temos de humildade, entre muitos outros exemplos que Jesus nos deixou. Já passaram mais de 2.000 anos e nós ainda estamos aqui e temos que nos esforçar muito para entender a sua mensagem e colocá-la em prática. Parece tão simples, mas é nas coisas mais pequeninas que nós percebemos muitas vezes que não é fácil praticar estes ensinamentos sublimes que Jesus veio nos ensinar. Continuando na mensagem, o Espírito Lacordaire fala: todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. E nós então Lacordaire continua: a caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. Então nós temos que conquistar esta virtude, né, e praticar a caridade. E nós lembramos aqui também uma passagem do Evangelho do apóstolo Paulo, né, que ele fala que ele pode falar a língua dos anjos, que ele pode conquistar várias coisas, mas se ele não tiver caridade, nós nada somos. Então nós temos que aprender a ser caridosos. E aí então esse Espírito vai nos dizer mais coisas nesta mensagem, e ele diz assim: pobre criatura. Aí ele começa a colocar alguns exemplos, né? Começando assim: pobre criatura, és mãe? Teus filhos sofrem? Têm fome? Têm frio? E curvada sob o peso da tua cruz, vais te humilhar para conseguir um pedaço de pão para eles. Olha que interessante esse exemplo que ele dá, né? Que você deve se humilhar e ir buscar aquilo que é necessário para você não deixar que os teus filhos passem fome, passem frio. Então, carrega a tua cruz. Jesus carregou a dele por nós, e nós é que construímos a cruz do Cristo.
E depois ele vai falar, dar-nos outro exemplo. E tu, que és tão jovem, pobre criança consagrada ao trabalho e às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que chorar? Então, muitas vezes, a criança tem necessidade de começar a trabalhar cedo para poder ajudar os seus pais em casa. É muito comum isso nos países mais subnutridos, que a gente possa dizer, como, por exemplo, nós temos exemplos dos países latinos, nós temos da África, não é? Onde vemos que as crianças começam a trabalhar cedo, né? E após essas perguntas, né, ele vai dar-nos uma afirmativa, mas uma afirmativa positiva, e incutindo o quê? O sentimento de fé, de esperança e de humildade, dizendo-nos que teu olhar se eleve, piedoso e sereno para Deus. Aos pequenos pássaros ele dá alimento, tem confiança nele, que não te abandonará. E continua. E todos vós que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de erro. E esse grifo é nosso. Isso é caridade, mas também é humildade. Então, para nós aqui, e eu coloquei isso na minha reflexão, lendo essa mensagem, cabe aqui lembrar que nos dois planos da vida estuda-se o Evangelho. Isto por quê? Porque nas reuniões de intercâmbio, os espíritos recebem dos amigos espirituais este livro, que reflete luz, porque eles mesmos, no diálogo, falam. E mostra que os espíritos que estão na condição de obsessores, que eles não são vítimas, eles também já cometeram erros em existências passadas e que é necessário ser indulgente com aquele que ele está a obsediar, com aquele que ele não consegue perdoar, porque ele também fracassou, porque ele também falhou e errou em encarnações passadas. E aí, então, nós vamos finalizar com a mensagem do Evangelho, e que diz-nos assim: acordai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos comova os vossos corações. E nesse parágrafo, eu vou fazer aqui uma parte, porque eu acho que é importante. Porque o Espiritismo, gente, não é mediunismo. E nós não devemos procurar uma casa espírita, e a gente vê isso com muita frequência, a pessoa dizer: eu quero participar da reunião mediúnica, porque sou médium. Eu sou médium disso, eu sou médium daquilo, eu sou médium daquilo outro. E aí, o que acontece? Né? Nós estamos, muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu já estou à frente, eu já li as obras básicas. Mas aí eu pergunto, está à frente do quê? Só pode estar à frente do próprio orgulho e nem mais. Porque a casa espírita, em primeiro lugar, ela é um hospital. É por isso que o Cristo é médico das nossas almas, não é? E nós estamos aqui para nos curarmos. Porque nós estamos endividados até a ponta do cabelo. E, em segundo lugar, a casa espírita é uma escola que esclarece. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que nós possamos nos libertar, nós precisamos nos esclarecermos. Então, nós temos que frequentar a escola para nós compreendermos a nós próprios e depois compreender aqueles que estão à nossa volta, não é? E a casa espírita, ela ensina o caminho
para a conquista das virtudes que Jesus nos ensinou e exemplificou. E aí, então, o que é que vai falar o Espírito Lacordaire? O que é que ele vai aconselhar? Ele vai dizer assim: praticai a generosidade e a caridade sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade, que cada um de vós destrua pouco a pouco os altares que erguestes ao orgulho. E aí, nesse ponto, nós podemos dizer que a casa espírita é uma oficina de trabalho. Porque o próprio mentor desta casa, ele nos fala, Batuíra, que é trabalho, trabalho e mais trabalho, que é através do trabalho no bem, do nosso esforço, da nossa boa vontade, que nós vamos curando pouco a pouco a nós próprios. E aí, então, Lacordaire vai dizer, em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e alcançareis o reino da verdade. E depois ele diz, se continuardes insensíveis, olha a chamada de atenção que ele faz para nós. Se continuardes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, porém tão pobre em bons sentimentos. Então, só nos restará chorar e lamentar a vossa sorte. E, obviamente, que aqui nós vamos entender, não é, o porquê que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Mas será que nós seremos abandonados à nossa sorte por Deus, nosso Pai? Será que isso vai acontecer conosco? Então o Espírito Lacordaire vai dizer assim, não será assim. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. E assim seja. Então, a gente vê, né, que nós não estamos relegados à nossa própria sorte, porque Deus é Pai. E que devemos sim ter fé e fazer todo o esforço para nos modificarmos. Mas atenção, existe e é preciso a boa vontade, o esforço, a perseverança, a vigilância e a oração, para que nós possamos vencer os obstáculos do caminho e virmos a casa espírita, como eu já disse e volto a repetir, que é o nosso hospital, nossa escola e nossa oficina de trabalho. Então, só assim é que nós iremos alcançar aquilo que nós almejamos tanto, que é a paz, a felicidade. Portanto, repetindo aquilo que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós ficaremos estagnados. E não é esse o propósito de todos nós que aqui nos encontramos. O nosso propósito maior é nos melhorarmos, é nós conseguirmos alcançar a nossa vitória, a vitória de nós mesmos, perante nós próprios, perante aqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. Porque o próprio Evangelho também afirma que o mundo só irá melhorar quando encarnados e desencarnados derem as suas mãos, quando se ajudarem mutuamente, né? Porque, na verdade, nós estamos vestidos hoje com essa roupagem e como o próprio André Luiz nos mostra tão bem no livro Nosso Lar, que não há títulos, não há riquezas, não há nada se nós não nos melhorarmos, não fizermos a nossa reforma íntima, não fizermos o nosso esforço. E, como nós falamos, a nossa
pesquisa de hoje é a humildade, né? A primeira virtude. Então, nós vamos agora ouvir do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, neste livro em que ele fala sobre a humildade. Não é sem trabalho que podemos aclimatar em nosso espírito essa flor maravilhosa que é a humildade. E continua. Necessitamos, antes de tudo, arrancar as ervas daninhas que vicejam em nosso coração, repudiar para longe os cardos espinhosos que brotam sem cessar no nosso íntimo. E continua, para que essa flor delicada e perfumosa possa medrar impavidamente, peço desculpas, sabia que eu ia dar uma engasgada aqui, no âmago do nosso espírito, fecundando a nossa alma, espargindo em todo o nosso ser os perfumes benéficos, aromas suavíssimos que ascendem ao infinito numa apoteose de luz. E nós também vamos passar a outro livro, porque a nossa pesquisa, essa mensagem foi recebida, né, em 1º de maio de 1929. E quando nós estamos pesquisando, nós vamos buscar fontes que foram ditadas para Chico Xavier, não é? E aí nós encontramos um outro livro também, que vai nos falar sobre a chave bendita, que neste livro Mãos Unidas. E então ele diz que efetivamente muitos são os problemas que nos assediam à existência, dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos o nosso caminho, né? Aquelas barreiras, mas isso tudo faz parte de um mundo de provas e expiações, de espíritos que precisam se libertar e que precisam conquistar virtudes, que precisam se melhorar. Então, é muito natural isso. E nós temos que buscar sempre em Jesus e no seu Evangelho esta fé, esta força, essa coragem para nós ultrapassarmos essas dificuldades, para vencer. E então continua. Sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Eu achei essa frase fantástica. Portanto, nós temos uma chave bendita, que é a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Então, olha só, a dor, ninguém quer sofrer, nenhum de nós quer, mas a dor é nossa amiga. Ela é nossa amiga e companheira, porque é através dela que nós paramos, porque a gente vive sem nos apercebermos, de uma forma no mundo material, e a gente nem se apercebe muitas vezes disso. E aí, de repente, a dor amiga chega. E aí é quando a gente para. E esse momento é o momento de nós refletirmos. É o momento de nós pensarmos, afinal, o que eu estou fazendo aqui? Nós saímos da pátria espiritual. Nós viemos para a Terra, nós temos uma bendita encarnação para melhorar o nosso espírito. Não é para conquistas de coisas materiais, mas é para a conquista de coisas espirituais. E aí nós já começamos, através dessa dor amiga, é que nós vamos parar e nós vamos começar a burilar o nosso sentimento e começarmos a ter um pouquinho mais de humildade. E a própria dor amiga vai nos ajudar
a ter o quê? Paciência. Olha como, eu acho a doutrina assim, quando você se debruça sobre o Evangelho e sobre os livros que Chico psicografou, a gente vê um leque de aprendizado e de conhecimento fantástico. E aí a gente diz assim, nossa, agradecer, ser grato aos amigos espirituais que nos encaminharam para a casa do Cristo e nos entregaram esse manancial de bênçãos que é o Evangelho e este manancial de livros que foram psicografados pelo Chico. E aí você positivamente diz, eu tenho tudo para dar certo. Basta o quê? Basta a gente ter a boa vontade, a perseverança e o esforço. Continuando, ele nos fala, seja na vida particular, ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas, ou na grande esfera social em que se te decorre a existência, sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. E aí, nós lembramos sempre daquele exemplo que a mãe do Chico disse para ele: usa a água da paz. Né? E o que é a água da paz? A água da paz nada mais é do que a gente pôr água na boca e ficar segurando ela lá um bom tempo, que é para a gente não falar impropérios, que é para a gente não se comprometer mais, que é para a gente não correr o risco de arrumar mais obsessor do que aqueles que a gente já tem. Porque depois nós vamos para a casa espírita e a gente diz assim, olha, por favor, tira o obsessor que está aí me chateando a vida. Né? Uma senhora também procurou o Chico e disse, Chico, eu tenho um obsessor, dá um jeito nele. E ele disse, o que a senhora quer que eu faça? Que eu ponha ele na casa do vizinho? Ele é o seu amigo, seu companheiro, então a senhora tem que ficar com ele. Não é? Então é assim, nós temos que fechar a boca, não se irritar, né? E assim nós vamos aprendendo esta primeira virtude que é a humildade. Nós vamos passar agora para outra mensagem que também nós pesquisamos, que eu achei bem interessante também, que ao final do trabalho no grupo espírita da prece, Chico foi abordado por um jovem que indagou-lhe: Chico, é muito grande a luta que nós, os espíritas, estamos enfrentando para garantir a nossa transformação. E aí então ele faz uma pergunta ao Chico: quais são os caminhos que devemos tomar para persistir na seara espírita? E aí então o Chico, humildemente, vai responder ao jovem: ah, meu filho, só conseguiremos vencer através de 2 caminhos, humildade e paciência. E Chico, esse espírito valoroso que deixou-nos tantos ensinamentos, ele também deu um exemplo de humildade e paciência. Porque os espíritos superiores, como Chico, eles mostram para nós, olha só, para nós, né? Quantas pessoas procuraram o Chico, né? Eu não conheci o Chico, né? Cheguei quase lá perto da cidade dele, mas não cheguei até ele. Então, imagina a paciência e a humildade dele para com todas aquelas pessoas que estavam à sua volta. Porque não era só o Chico ir ao encontro das pessoas mais necessitadas, porque ele distribuía o dinheiro, ele fazia tudo e mais alguma coisa. Mas ele também tinha a paciência e a humildade de ouvir as pessoas, que muitas vezes, né, pessoas que procuravam porque queriam receber mensagem, né, dos seus familiares que já partiram, e o próprio Chico também, uma vez, uma senhora que recebeu uma mensagem e ela não acreditou naquela mensagem que ela recebeu, e ela ainda foi mal educada com ele,
Imagina. Até humilhou o pobre coitado, entre aspas, né? O espírito do Chico, que estava ali, não é? Então, imagina, não é fácil, né? Então, para ver, só para a gente perceber o tamanho da nossa ignorância, né? Então, nós nos pomos numa posição, gente, que parece que nós estamos fazendo um favor para os amigos espirituais, um favor para Jesus, né? Não é nada disso. Eles é que estão fazendo um grande e imenso esforço para nos aturar a nossa ignorância, né? E levando com o nosso orgulho. Então, veja bem, nós chegamos muitas vezes na casa espírita e nós queremos ser os primeiros a ser atendidos, nós queremos que eles resolvam os nossos problemas logo à partida, entendeu? Quero me libertar logo dessa dificuldade. Gente, olha a falta de humildade. E continuando, vamos passar agora para outro livro, que Emmanuel vai nos falar sobre Jesus e humildade. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvi da própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. E eu volto a repetir, o Chico é o nosso exemplo disso. E depois nós vamos buscar também outro livro, que é Nas Pegadas do Mestre, e que ele nos fala sobre exaltados e humildes. A mensagem era bem grande, eu também trouxe só um trechinho em que diz assim: ao orgulhoso, Deus mostrará o passado, fazendo-lhe curvar a cerviz até o pó da terra de onde foi tirado. Ao humilde, Deus mostrará o futuro, levantando-lhe a fronte até o limiar do céu. E assim se cumpre a palavra do Evangelho da vida. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Na continuação, nós vamos também buscar outro livro, que é o Refúgio, e é sempre com Emmanuel. Ele diz: humildade do coração. Sejamos simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, nós temos que buscar estes exemplos e buscar o entendimento das lições que o Cristo nos trouxe, do Evangelho, da espiritualidade superior. E quando nós nos propomos nos debruçarmos nestes ensinamentos, e quando de fato nós entregamos o nosso coração a Jesus sinceramente, Ele nos ajuda tanto, e a espiritualidade também. E aí nós vamos percebendo, gente, que a nossa vida começa a ficar mais leve. E nós já conseguimos até aceitar a companhia da dor amiga. Porque o Pai misericordioso, sabendo o seu amor é tão grande por nós, Jesus nos ama tanto, que ao lado dessa dor amiga, Ele coloca tanta ajuda. Basta nós curvarmos a nossa alma, não nos deixarmos abater, não nos deixar que o orgulho fale mais alto ao nosso coração, mas nós fazermos
todos os possíveis e falar sinceramente com Jesus, aqui eu me encontro. Que seja feita a tua vontade antes da minha vontade. E se eu me encontro fraco, frágil, dá-me forças para poder suportar esta prova e sair vencedora dela. E aí, sim, nós vamos percebendo o quão grande é o amor do Pai sobre todos nós e de Jesus. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Vamos seguir com Jesus neste novo ano que se inicia. Vamos nos debruçar sobre os seus ensinamentos, sobre o Evangelho. E com certeza, nesses 365 dias de mais um ano na nossa presente encarnação, lá no final, nós estaremos um pouquinho melhor do que quando aqui nós chegamos. E com certeza nós estaremos dando por bendita a nossa presente encarnação e tudo aquilo que nós tivemos que passar durante mais um ano da nossa existência. Agradeço a todos, desejando um feliz e abençoado ano novo. E com Jesus, com certeza, nós teremos muita paz. Muito obrigada a todos por mais uma oportunidade. Obrigada. Depois desta palestra da nossa companheira e amiga Nádia, que nos veio falar sobre a humildade, no início deste ano, que nasceu há dias, o que temos que fazer? Agradecer por ele e por todos nós. E como ela esteve a dizer-nos, nos momentos em que temos essas dificuldades, nós vamos pedir a Jesus que nos ajude a não ceder a elas, para que as nossas forças continuem e que os nossos pensamentos, as boas vibrações da esperança, da alegria, da nossa transformação e também vermos no outro o melhor que cada um tem. Assim podemos contribuir uns aos outros como uma vacina dos bons pensamentos, dos bons sentimentos e todos juntos podermos contribuir para que a paz se restabeleça entre os homens com o grande amor de Jesus. E quando nós estivermos aflitos, peçamos a Jesus e Ele nos disse: se estáis aflitos e sofredores, vindo a mim, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Deus e o nosso Mestre Jesus não nos envia nada que nós não possamos suportar. É a nossa aprendizagem para nos tornar criaturas melhores. Foi para isso que Deus nos fez seus filhos. E vamos agradecer e pedir ao nosso Mestre Jesus que, junto do nosso Pai, envolva toda a humanidade, aqueles que sofrem e os que fazem sofrer, que o seu amor, que é o caminho, a verdade e a vida para toda a humanidade, nos envolva a todos. E nós que aqui estamos juntos, nos nossos corações, entrelaçados, ponhamos o nosso pensamento na paz entre os homens e agradeçamos esta doutrina bendita que nos traz todos os esclarecimentos e que nos deixa o nosso coração descansado para que nós possamos ser pessoas melhores e trabalhar e derrubar esse orgulho que nos impede
há tantas reencarnações de sermos humildes. E assim, mais uma vez, a nossa gratidão por todas as bênçãos aqui derramadas, assim como na sala do passe, a nós e aos nossos irmãos do outro lado da vida que conosco estivemos a receber no nosso coração estas leituras e estes ensinamentos que nos fortalecem a todos. Obrigada, Jesus, obrigada, nosso Pai que nos criou e de conosco até aos nossos lares e que partilhemos com todos aqueles que fazem parte dele o melhor de nós. E que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.